Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus, Pastor Dionísio. Já estamos aqui hoje no nosso terceiro dia do nosso jejum e oração. E eu creio que nesses 3 dias, Deus já tem falado com você, já tem se movimentado na sua vida. E eu creio que até o final, até o 10º dia, grandes coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida. Não deixe de compartilhar essa palavra com os seus conhecidos, coloque nos seus grupos, coloque nas suas redes sociais. Mesmo que as pessoas que você conheça não estão fazendo o jejum, não tem problema nenhum. A palavra de Deus é poderosa para transformar a vida delas também. A palavra de Deus é alimento, então queira que essas pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Compartilhe o link e fique à disposição, porque Deus vai te usar e vai te usar muito. Todos os dias, às 20 horas, nós teremos palavras abençoadas que vão transformar as nossas vidas e fazer com que o sobrenatural de Deus aconteça. Todos os dias, às 20 horas, no YouTube, no Facebook, no Instagram, você pode estar ali assistindo as nossas palavras. E nós desafiamos você a iniciar o seu jejum. Se você ainda não começou, comece hoje. O pastor já passou 2 dias, não tem problema nenhum. Deus conhece o seu coração. O que vale é a sua intenção de querer mais de Deus. Então comece. E se você já começou e de repente já caiu, não tem problema nenhum, meu amado. Peça perdão a Deus e continue. O importante é você não parar. O sobrenatural de Deus vai vir sobre a sua vida. Continue. E eu creio que em nome do Senhor Jesus, ao final do nosso período de jejum e oração, grandes coisas nós veremos na sua vida. Amém? Hoje nós vamos compartilhar uma palavra também muito interessante. E o tema dessa palavra de hoje é: mover-se no sobrenatural supre as nossas necessidades. O que fazer quando as coisas não dão certo? Quando os planos que nós fizemos dão errado? Quando o trabalho que nós executamos não deu o resultado que a gente esperava? O que fazer? Em situações como essa, nós temos 2 alternativas. Ou nós desistimos, não é? É o que a maioria das pessoas faz. Ou nós confiamos na palavra, no que a palavra de Deus diz a respeito daquela situação e tentamos novamente. São essas 2 alternativas que nós temos. Nem sempre as coisas saem da forma e no tempo que nós imaginamos. Nem sempre isso acontece. Nós fazemos um plano e, como diz a palavra, Deus faz outro. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, né? E nem sempre os resultados vêm da forma que nós queremos. Nem sempre as situações se resolvem da maneira que nós imaginamos ou da maneira que nós achamos correta. Quando o casamento não vai bem, o que o mundo diz? Separa, não é isso? Não dá certo. Incompatibilidade de gênios. Não é assim que o mundo fala? Quando a depressão bate, o que o diabo fala para nós? Se suicida, não tem mais jeito, né? Você não tem como sair dessa solução. Pula na frente do trem. Não é isso que o diabo fala para nós? Quando as finanças não vão bem, aí o banco te diz: toma emprestado. Ou seja, ele aumenta mais a tua dívida. Quando o ambiente de trabalho é desfavorável, o que você faz? Vou pedir demissão, vou para outro emprego. Quando o pastor ou o líder te confronta, vou mudar de igreja. Não é assim? Não é? Sempre tem uma alternativa. E quando essas coisas acontecem, o Senhor espera que eu e você tenhamos a resposta correta. Que nós hajamos da forma correta. Pedro agiu em uma situação, esteve em uma situação parecida. Um dia ele saiu para pescar, normal, ele era pescador, era o dia a dia dele. E apesar de ter se esforçado muito, ele não pegou nada. Voltou no final da madrugada, sem pegar nada. Só que tinha uma diferença.
Jesus estava na praia. Vamos ler isso na palavra de Deus? Está lá em Lucas, no capítulo 5, do 1 ao 11. Veja lá. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Feche seus olhos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, papai, nós colocamos a tua santa palavra diante de nós que estamos precisando ouvi-la, Senhor. Espírito Santo de Deus, fale conosco. Espírito Santo de Deus, encha o nosso coração. Espírito Santo de Deus, traga as revelações necessárias que nós precisamos ter para poder experimentar o melhor do Senhor nas nossas vidas. Espírito Santo, nós te damos total liberdade para que o Senhor flua através de nós e nos encha da tua presença, da tua sabedoria, do teu entendimento. E é disso que nós precisamos, e é no nome do Senhor Jesus que nós te agradecemos. Amém, amados? Veja, o milagre começou a acontecer quando Jesus entrou no barco. Quando Jesus entrou no barco, o milagre já começou a acontecer. E assim é comigo, assim é com você. Quando nós cremos no Senhor Jesus, quando você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, Jesus entrou no seu barco. E a partir do momento que ele entrou no seu barco, o milagre começou a acontecer. As maravilhas do Senhor começaram a acontecer na sua vida. Eu acho impossível que do tempo que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, não tenha havido maravilhas do Senhor na sua vida. É impossível, porque quando Jesus está no teu barco, as maravilhas acontecem. Então, quando Jesus entrou no barco de Pedro ali, o milagre do Senhor já começou, as maravilhas já começaram. E Pedro já era um grande pescador. Só que naquela noite, ele não havia pego nada, não havia pescado nada. E aí, como nós conversamos no início, ele teria 2 alternativas. Ele poderia simplesmente virar o seu barco na praia, ir para casa, né, e deixar a situação do jeito que está, de repente até pensando, acho que eu vou mudar de profissão, né? Acho que eu não sirvo para esse negócio de pescador, não peguei nada. Ele poderia ter se abatido com a situação, mas ele decidiu de maneira diferente. Ele decidiu ouvir a Jesus e parar um tempo ali para aprender de Cristo. Ele poderia ter feito o contrário. Quando Cristo entrou no barco, ele poderia ter virado para Cristo e falado assim: ó, seguinte, mestre, fica aí, tá?
vai falando com o povo aí, eu estou cansado, eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, estou desanimado e eu quero mais é saber de ir para casa, tomar um banho e dormir. Ele poderia ter feito isso, mas não. Ele parou para ouvir a Jesus. Conosco, esse já é um ensinamento. Nesses dias de jejum e oração, nós devemos usar o tempo em que nós iríamos nos alimentar, né? O tempo ali da sua refeição, o almoço, o jantar, o café da manhã, não sei qual foi a refeição que você fez, que você retirou, nós devemos usar esse tempo para ouvir de Deus. Então separe aqueles minutos, aquelas horas que você tem de refeição para ouvir de Deus, para ler a palavra, para orar pelos seus alvos, pelos seus objetivos, pelo milagre que você quer na sua vida, para ouvir essas ministrações, porque muitas vezes você não tem tempo em casa de ouvir essas ministrações. Então o que você vai estar fazendo? Você vai estar deixando de se alimentar da comida natural e você vai começar a se alimentar da comida espiritual. E aí sim, você vai ter o rema dessa palavra entrando no seu coração. Você vai ter a verdade dessa palavra entrando no seu coração, para que você se torne cada dia mais fortificado na palavra de Deus, porque é essa vitamina espiritual que vai fazer com que você vença todas as situações da sua vida e não desanime, não volte atrás, não olhe para trás e tente abortar os planos que Deus fez para você, mas empenhe-se em ouvir, faça um compromisso consigo mesmo, porque na realidade quem vai se apropriar de tudo isso é você. Quem vai receber do Senhor é você. Então tome esse cuidado, tome esse zelo de fazer isso, de pegar o rema da palavra. Se Jesus aparecesse hoje para você, uma pergunta, né? Hipoteticamente falando, se Cristo aparecesse hoje para você, como ele te encontraria? Enfrentando a situação que você está enfrentando. De que jeito, se você saísse, né, para comer uma pizza com Cristo e Cristo perguntasse, e aí, como é que está a sua situação? Como que ele te encontraria? Ele te encontraria cabisbaixo, olhando para ele e falar, mestre, tá difícil, tô pensando em desistir, minha mulher não quer mais saber de mim, né? Perdi meu emprego, tô todo endividado, meus filhos estão na droga, o Covid está matando todo mundo. Ou você olharia para ele e falar, mestre, eu sei que a coisa está difícil, nós estamos vendo aí uma opção de coisa, mas eu creio que o Senhor pode alterar a minha vida. Eu sei que o Senhor vai mudar a minha vida. Eu sei que o Senhor é poderoso para mudar, basta apenas que eu creia. Veja, Pedro, apesar de toda a sua experiência, ele não havia pescado nada naquela noite, nada. Mas o que Jesus fez? Ele chegou para Pedro e falou, volta, lança suas redes novamente. E Pedro respondeu o que para ele? Sobre a tua palavra eu lançarei as minhas redes novamente. Veja, como eu falei, ele era um pescador experiente. Ele sabia, pescou a noite inteira, não pegou nada, né? Não pegou nada. Mas a fé dele, ele gerou uma fé, ele não duvidou da palavra do Senhor. O Senhor chegou para ele e falou, lança suas redes novamente. Ele não duvidou, ele foi lá e lançou a sua rede. Nós precisamos nos conscientizar de que nós somos seres espirituais. Nós temos que acreditar nas promessas que são prometidas para nós. Você está na terra hoje, é normal, mas você não é da terra. Você é um ser espiritual e todas as promessas espirituais que foram feitas a você são para serem resgatadas, estão à tua disposição. Você tem que aprender a abrir os seus olhos e enxergar essas promessas
E aí, novamente, o jejum e a oração, ele tem essa finalidade de tirar as escamas dos nossos olhos para que nós possamos enxergar o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, assim como Pedro enxergou o sobrenatural de Deus quando ele creu, quando ele viu, né? Quando ele recebeu do Senhor uma palavra e ele creu naquela palavra. Ele foi, lançou as redes novamente e você sabe o final da história. Ele encheu o barco, né? Nós temos que ter o espírito de fé. Nós temos que ter aquele espírito que, como Paulo falou lá em 2 Coríntios, tirar aqui, 2 Coríntios, que está dizendo assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Quando você confessa a palavra, ela se cumpre na sua vida. Mateus 16 diz que tudo que for ligado aqui na terra é ligado no céu. Essa promessa já está dada para você. Basta apenas que você creia, basta apenas que você confesse. Quando você crê, quando você confessa, quando você diz a palavra, quando você crê na promessa, você vai receber essa promessa, porque está dito, tudo que for confirmado aqui na terra está confirmado no céu, e as promessas estão confirmadas para você. Quando algo dá errado ou fracassamos, é comum nós queremos virar a página. Não é assim? Deixa para lá, deixa assim, deixa para lá, não quero mexer com isso. Foi assim com Pedro. Por ele, aquela noite estava acabada, né? Lembra que eu falei agora há pouco? Por si, ele fala, não deu nada, eu vou embora. Assim é nas situações que nós vivemos hoje muitas vezes. Muitas vezes nós vivemos situação que nós temos a vontade de pular aquele dia. Né? Não tem dia que é ruim, tem um dia mau, tem dia que é difícil. Tem dia que você fala, não sei, não vejo a hora de acabar esse dia para começar outro. Porque esse dia foi difícil. Mas Jesus nos dá a mesma resposta que deu para Pedro. Volte e resolva. Então, veja, a diferença é que Jesus lançou a palavra. Essa é a diferença para o nosso dia. O que Deus tem dito a respeito do problema que você tem vivido. É nessa promessa que você tem que crer. Nós não podemos fazer como o pessoal do mundo, como as pessoas do mundo falam. Põe uma pedra em cima. Pedra em cima não resolve. Nada nasce e só cria bicho. O que nós temos que fazer é resolver. Então a palavra de Deus, para esse problema que você está vivendo, seja ele de que natureza for, volte e resolva. Como foi com Pedro, volte e lance suas redes novamente. Eu sei que você está com problema, eu sei que você não pegou nada, mas volte e jogue suas redes novamente. Volte e resolva, porque debaixo da minha palavra eu vou dar a solução para você nesse problema que você está vivendo. É isso que Deus quer que eu e você façamos, que nós não deixemos nada para trás e que nós façamos a mesma coisa que Pedro fez, que nós obedeçamos em cima da palavra do Senhor. Quando Ele der a palavra para você, volte, resolva, obedeça, porque a bênção do Senhor virá sobre a sua vida, seu casamento vai ser abençoado, as suas finanças serão saradas, a sua empresa vai prosperar em tempo de crise e a sua saúde será restaurada. Tudo isso vai acontecer na sua vida quando você ter a mesma atitude que Pedro teve. Sobre a tua palavra lançarei as redes. Sobre a tua palavra eu creio que o meu problema será resolvido. Aleluia! É isso que o Senhor tem para nós hoje. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, papai, que o Senhor nessa noite
mediante essa palavra tão poderosa que o Senhor deixou conosco, papai, que o Senhor nos dê espírito de ousadia, papai. Que o Senhor nos dê um espírito de discernimento. Que o Senhor nos dê espírito de fé. Que o Senhor nos dê a conscientização de que nós somos filhos amados do Senhor, papai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que essas pessoas que estão nos ouvindo hoje, que ouviram essa palavra, Senhor, possam ser ali tocadas, conscientizadas, ter a sua fé fortalecida, ter a ousadia necessária de lançar as redes, de voltar atrás, de resolver os problemas, de ter o discernimento correto, de buscar do Senhor o discernimento correto para a solução dos problemas delas, papai. Deus amado, é no nome do Senhor Jesus, Deus querido, que eu peço ao Senhor, venha Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas agora. Transforma, Senhor, a vida dessas pessoas para que o sobrenatural do Senhor se manifeste sobre a vida de cada uma delas. E é nisso que eu declaro a palavra do Senhor sobre a tua vida. Seja um homem e uma mulher abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Amém? Ficamos por aqui hoje. Mas eu queria dar um recado para você. Domingo, agora, dia 25, voltamos os nossos cultos presenciais. Às 17 horas estaremos lá esperando por você. Que o Senhor te abençoe e te guarde.